ministro da Economia, o Fernando Haddad, conversou com governadores nesta terça-feira lá em Brasília. Pois é, e em pauta a reforma tributária, um tema prioritário no Executivo e também no Congresso Nacional. A gente vai direto para Brasília conversar com o Igor Damasceno, que tem um balanço de como foi essa reunião. E a gente já começa perguntando para você, Igor, qual foi a avaliação dos governadores e do ministro sobre essa reunião? Boa noite para você. Foi bastante positiva, segundo os governadores que conversaram com a gente. Alex, boa noite a você, ao Dante, a Rose, também a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso A Crítica Notícia. Pelo menos 7 governadores se encontraram com o ministro Fernando Haddad ali naquele prédio atrás do Ministério da Fazenda. Na prática, o que os governadores pediram foi um reembolso do governo federal. Isso por causa das 2 leis aprovadas no ano passado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que zera os impostos federais sobre alguns produtos e serviços considerados essenciais, entre eles o combustível, e limita em 18% o ICMS sobre esses produtos e serviços. O ICMS, que é o principal imposto estadual, o principal imposto que traz mais arrecadação para os cofres dos estados. Segundo os governadores que conversaram com a gente, cada estado junto perdeu aí cerca de 30 bilhões de reais desde que essa lei foi aprovada. E o que diz essa lei? Diz que os estados não podem cobrar mais do que 18% sobre esses produtos e serviços. Em algumas unidades da federação, o ICMS chegava a 34%, como é o caso de Santa Catarina. Vale lembrar que essa lei perde a validade no fim desse mês, então os governadores, com receio de que o governo federal traga mais uma prorrogação dessas medidas, eles se encontraram com o Fernando Haddad justamente para pedir um reembolso, conforme a lei já determinava, e também pedir para que outras medidas compensatórias sejam aprovadas pelo governo federal para evitar mais perdas na arrecadação. A expectativa é que os combustíveis tendem a subir de preço caso essa lei não seja prorrogada já a partir do início de março. Com isso, os governos vão poder cobrar o ICMS mais do que 18% e trazer mais arrecadação para eles. Na prática, o brasileiro vai pagar um pouquinho mais entre alguns produtos, entre eles internet, energia elétrica e combustíveis, mas isso tende a aumentar a arrecadação dos estados. Fernando Haddad se comprometeu a pagar esse reembolso para os governos que tiveram uma perda financeira acima de 5% desde que a lei foi aprovada. Nós conversamos com alguns governadores a respeito desse encontro com o ministro. Vamos acompanhar o que eles disseram. A maior parte dos serviços, a maior parte dos programas que o próprio governo federal executa e que pretende executar, como Minha Casa Minha Vida, o transporte escolar, a merenda escolar, o próprio SUS, todos eles são subfinanciados. Sempre os estados são chamados a complementar recursos da União. E, de outro lado, a União tira recursos dos estados ao forçar a arrecadação de impostos, punindo os governos na sua arrecadação e, consequentemente, a própria população. Então, nós vamos discutir, especialmente, como que vai ser compensada as perdas dos estados. O que eu vejo, assim, objetivamente, tendo participado dessas reuniões todas e vivido naquela casa, ou o governo ou a União está disposta a perder parte da arrecadação, ou se não, vai ser muito difícil levar adiante uma reforma tributária. E os estados podem abrir mão de alguma coisa? Lógico que não, de maneira alguma. Não tem como estado poder abrir mão e nem município poder abrir mão. Sendo que é lá que nós temos o nosso problema todo da nossa arrecadação. Bom, a gente viu aí o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e também o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Eles disseram que não são contra que o governo federal limite gastos e também limite a cobrança a respeito de produtos e serviços considerados essenciais. O problema é que, com a perda na arrecadação, algumas medidas na área da saúde e da educação acabaram sofrendo um impacto negativo porque não tinha dinheiro para arcar com os custos. Então, eles pedem que o governo federal reembolse os cofres dos estados para que eles consigam investir mais e procurem outra saída para evitar o aumento do preço da internet e também
da gasolina, do diesel e também outros produtos e serviços considerados essenciais. Falando a respeito de combustível, hoje a Petrobras anunciou uma redução de 40 centavos no preço do diesel. Então sai da Petrobras algo em torno de R$ 4,40, reduz para R$ 4,10. Essa redução de 40 centavos já é válida a partir de amanhã. Volto com vocês aí no estúdio. Boa notícia Igor ficou até emocionado, né, na hora de falar da nossa redução aqui da Foram tantos aumentos, né? Porque quando vem Libera o áudio do Igor pra gente ouvir o que ele falou. Repete, Igor, pra gente. É que a gente tá tão acostumado a falar de aumento que eu fico até emocionado em falar de redução, eu me perdi nos valores. Mas é isso aí, é uma redução de 40 centavos sobre o preço do diesel. É a nossa sensação aqui também. Como eu estava falando, foram muitos aumentos, né, Alex e Dante? E aí, quando vem uma diminuição no preço ali na refinaria, já é um alívio para o bolso, de uma certa forma. E a gente já imaginava que esse ano poderia começar até mais tranquila em relação a isso, porque a pandemia já está diminuindo, né? As coisas já estão voltando à normalidade, mas não. Veio um aumento aí no começo do ano e agora essa diminuição é uma boa notícia para finalizar. Mas, voltando à questão do ICMS, esta é uma questão muito antiga até dos estados, né? Esse pedido para fazer essa compensação. Vamos lembrar que lá no ano passado, quando o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele deu essa decisão, a gente teve até um movimento de uma certa dificuldade com os governadores por conta dessa perda de arrecadação, mas que foi necessária por conta do preço do combustível que estava muito elevado naquela época de pandemia. E agora essa perda está ainda maior, porque do ano passado para cá já são mais de 30 bilhões. Perdas, né? E alguns estados já tomaram, inclusive, medidas para tentar fazer essa recomposição de recursos, de finanças, né? O próprio estado do Amazonas foi um deles, né? A gente lembra que houve esse aumento para esse ano de alíquotas de impostos, isso gerou até um certo ruído ali com os deputados da Assembleia Legislativa, mas todos unanimemente defenderam que era importante, era necessário para fazer essa recomposição de recursos. Agora, quando a gente vê aquela fala do governador Ronaldo Caiado, governador de Goiás, deixa muito bem claro que parece que ninguém quer perder nada. E quando ninguém perde nada, vai cair no colo do consumidor, né? Que é impactado. Quando a gente tem redução do diesel, vai reduzir preço de alimentação, de diversos outros insumos que dependem do transporte. Agora, se ninguém topar abrir mão um pouquinho ali, se o governo federal não topar fazer algum tipo de renúncia fiscal também para aliviar um pouco a corda dos estados, vai todo mundo descontar no mesmo lugar, no bolso do consumidor. E só uma informação a mais, hoje à tarde saiu uma decisão, uma liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, que concedeu para o estado do Espírito Santo, especialmente, essa compensação, né? A União vai ter que compensar o estado do Espírito Santo mensalmente por conta dessa perda de arrecadação. Por lá foi mais de R$1 bilhão. É uma situação única entre vários estados aí, mas que pode abrir precedente até para outros estados. Também, possivelmente. Né? E a gente falando ainda sobre essa reforma tributária, é preciso lembrar que já é um processo antigo, discutido nas duas casas, tanto no Senado quanto na Câmara, e que agora apresenta-se uma pauta do próprio governo federal para trazer à tona essa discussão e tentar trazer uma resolutividade. Para muitos, a reforma tributária seria a unificação de impostos em um só tributo para facilitar a vida do consumidor. Isso traria, claro, prejuízos, como a gente está falando aqui, para os estados que não querem perder, claro que não vão querer perder, e para a própria União, que precisa conciliar esse argumento. E aí a gente pergunta para o Igor, esse impasse deve ser muito amplificado dentro das casas, né? Como é que vai começar essa discussão? Já tem uma data prevista para isso? Pois é, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já começou a definir como que vai ser essa reforma tributária. Ela deve ser apresentada em meados de junho e julho para o Congresso Nacional. E para evitar grandes perdas, o ministro Fernando Haddad tem conversado com alguns senadores e até mesmo com governadores, porque, como vocês bem disseram, ninguém quer perder nada, mas também eles querem evitar que o brasileiro pague mais impostos, porque há a expectativa do Brasil entrar para a OCDE, ou seja, o grupo do rico. Para isso, uma das medidas é reduzir justamente a tributação, que no Brasil perde feio
A tributação do Brasil é uma das piores do mundo. Então, para entrar no bloco econômico dos ricos, o governo federal precisa, sim, diminuir a tributação. E, para isso, a viabilidade e a aprovação da reforma tributária, toda essa medida, todas as discussões estão sendo feitas com os órgãos competentes, com os senadores, com deputados e com governadores, para que não haja tanta resistência e essa pauta tenha um consenso ali no parlamento. Curiosidade, a gente só perde em tributos para Cuba. Todos os outros países da América Latina têm menos impostos do que o Brasil. Então a gente precisa mudar esse cenário urgente.